eu venho à tribuna e informei Vossa Excelência, é uma fala rápida, para registrar o manifesto que recebi dos desempregados do Polo Naval da cidade de Rio Grande do Sul. Sei que remeteram esse manifesto a todas as autoridades e pediram que eu lesse na tribuna, e assim eu faço nesse momento. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, recebi o manifesto da Associação dos Desempregados do Polo Naval da cidade de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul. Entendo importante fazer a leitura que demonstra a situação de toda aquela população. Senhor presidente, foi marco de uma nova era na metade sul, a criação e o fortalecimento e ampliação do Polo Naval de Rio Grande. Esse polo naval se tornou fonte de uma grande transformação positiva em toda a nossa chamada metade sul. Trabalho muito bem feito, sob a liderança, na época ainda, do presidente Lula. Mas, infelizmente, no momento se tornou fonte de angústia, transtornos na região. Desde que as denúncias envolvendo a Petrobras vieram à tona, as emissões, segundo eles aqui, na nossa cidade de Rio Grande, passaram a acontecer em massa. Hoje, os desempregados, que há pouco tempo atrás não havia uma pessoa, eu diria, desempregada, a não ser que não quisesse trabalhar. Naquela região, hoje, os desempregados somam 22 mil famílias, atingindo mais de 80 mil pessoas, direta e indiretamente. O município gaúcho de Rio Grande recebeu os maiores investimentos da Petrobras no Estado. É verdade, foi fundamental, foi importante, impulsionou o crescimento da região. Mas, com a suspensão dos novos contratos e os escândalos da Operação Lava Jato, hoje, segundo eles, dizem aqui, nossa cidade enfrenta a pior crise econômica e social dos seus últimos 278 anos. Porque aquilo que era uma situação até fantástica de distribuição de renda, de emprego, de viver bem, se tornou agora uma situação de desespero. A suspensão dos contratos causa impactos em diversos setores da economia regional fundamentais para a sobrevivência do município e da região. Ressalta-se que toda a região do extremo sul do nosso estado sofre e indiretamente a crise que assola o Rio Grande, salientando ainda o crescimento da violência e o aumento da taxa de natalidade em 50%, tendo em vista o recebimento de trabalhadores das diversas regiões do país. Que eles explicam aqui, senhor presidente, que com a instalação e o fortalecimento do Polo Naval vieram homens e mulheres, mas muito mais homens, de todas as regiões do país. E agora, lá casaram, lá tiveram filhos, e agora o desemprego campeia, né? Se espraiou por toda a região e eles não têm sequer como voltar para os seus estados de origem, como se fosse a terra do ouro, pelo aquele momento de pujança, que agora virou uma situação, eu diria, de total desespero. Senhor presidente, é extremamente importante relatar que as empresas envolvidas nos escândalos dessa operação estão usando esse motivo, inclusive, para não efetuar os pagamentos aos seus fornecedores, aos trabalhadores, às empresas terceirizadas, que representam 80% da mão de obra do Polo Naval. Em consequência disso, as pequenas e médias empresas não estão conseguindo honrar com as suas obrigações trabalhistas. Então, um não paga o outro e o trabalhador paga o pato porque ele não recebe nada e prestou serviço. Levando assim, inclusive, demissões em massas sem indenização.
levando à demissão em massa dos seus funcionários, trabalhadores, e eles decretam falência e ninguém recebe nada, a não ser um pontapé, como diz o outro, dizendo pode ir embora. Por meio desse, em meio à crise de aumento de energia elétrica, saneamento básico, combustíveis, dentre tantos outros graves problemas, porque ninguém paga ninguém, que assolam a região, torna-se inviável, inclusive, a continuar esse patamar, a construção das plataformas sem a revisão dos contratos e o pagamento dos aditivos propostos. A Associação dos Desempregados do Polo Naval busca o apoio das autoridades e forças vivas do país para que sejam mantidos os contratos da construção das plataformas P-75 e P-77 lá na cidade de Rio Grande. Tal pleito vem ao encontro de resgatar os milhares de empregos perdidos, a sustentação da economia, construídos com verbas públicas e o resgate da dignidade e direito de todos os cidadãos que acreditaram e investiram na sua própria qualificação profissional e investindo na região. Muitos compraram casa, perdendo a casa. Comprou o carro, perdendo o carro. Filho na escola, não tem como manter. É uma situação, de fato, surpreendente, muito triste. O desemprego é uma arma poderosa, infelizmente, para desconstituir, inclusive, o núcleo familiar. Porque a partir do momento que você tem casa, não tem pão, não tem leite, não tem luz no fundo do túnel, não consegue olhar o horizonte e olha para o vizinho, está na mesma situação, sai na praça, é a mesma situação, vai para os postos, os lugares que poderiam ter trabalhos, filas e filas e filas, filas imensas, e todos dizendo, não há vaga, por favor, não insista. Por isso, uma delegação se deslocou lá da região, senhor presidente, e veio a Brasília. Teve com a bancada federal, teve com os ministros, e está pedindo mais uma audiência no sentido de que os investimentos voltem para a região e que, como aqui eu dizia antes, a gente garanta, de fato, a possibilidade da construção das plataformas P-75 e P-77 na cidade de Rio Grande. Termino, senhor presidente, dizendo, excelentíssima, e diz aqui o manifesto deles, excelentíssima presidenta da República, ministros, senadores, deputados, poderes judiciários e autoridades e demais forças vivas da nossa nação. A cidade de Rio Grande clama por socorro. A sociedade e os trabalhadores do Polo Naval clamam para ter o direito de viver e envelhecer com dignidade, respeito e o simples direito, à garantia do trabalho. Esse é o manifesto, senhor presidente, que vem apoiado pelos sindicatos, pela prefeitura, vem apoiado pela Câmara de Vereadores, vem apoiado por todos os empresários da região e, naturalmente, por todos os trabalhadores, empregados e desempregados, que eu faço questão que fique nos anais da casa. Obrigado, presidente. Muito bem, meus cumprimentos, senador Paulo Paim, sempre em defesa dos trabalhadores, uma posição muito clara, tendo uma preocupação com o emprego e tendo sempre um resultado positivo. A sua luta é uma luta muito importante. Nós não podemos imaginar o Brasil retomar aquele nível de desemprego de muitos anos atrás. É um retrocesso que nós não podemos deixar que aconteça. Por isso, todo esforço da nossa parte, eu tenho certeza que também da parte da presidenta Dilma, está sendo feito para que a gente possa atravessar esse momento e não tenhamos novamente o desemprego no país. Meus cumprimentos e convido Vossa Excelência para assumir os trabalhos para que eu possa fazer o meu pronunciamento. Obrigado.